Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A partir desse momento, vamos apresentar mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 31º tema. Já o programa número 31. Os objetivos da vinda de Jesus. Por que Jesus vem? Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado, apresentamos o 30º tema, a Grande Tribulação. Nesse estudo mostramos que a Grande Tribulação é algo já acontecido no dia dos apóstolos. Procuramos deixar claro por meio das Escrituras que a Grande Tribulação tem relação com a destruição do templo e o cerco de Jerusalém e a diáspora, ou seja, dispersão dos judeus pelo mundo todo. Provamos, tanto pelas Escrituras como pela história, que a Grande Tribulação aconteceu nos anos 70 d.C. Historiadores registraram a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Mostramos várias profecias do próprio Senhor Jesus a este respeito. Você teve a oportunidade de ouvir a profecia na qual Jesus falou: eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus, capítulo 23, dos versos 38 a 39. Ficou claro que a frase não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada refere à destruição do templo. Também a frase, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, não tem ligação nenhuma com a volta de Jesus. Procuramos deixar claro que a frase, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, não se refere à volta de Jesus como muitos interpretam. Procuramos deixar claro que, assim como os conterrâneos de Jesus criaram crenças e esperavam acontecimentos fora da palavra de Deus, dita por meio de seus profetas, também nos nossos dias acontece o mesmo. Infelizmente, em nossos dias está acontecendo o mesmo, cooperador Giliardi, que aconteceu nos dias ali quando houve o cerco de Jerusalém. Muitos conterrâneos de Jesus interpretavam as profecias achando que o Messias manifestaria naquele momento e salvaria eles, daquele aperto, daquela situação que eles estavam vivendo, Sim. E infelizmente isso não aconteceu e mais de 1 milhão de pessoas perderam sua vida. E hoje, nos nossos dias, nós temos uma salada profética que mistura todos os assuntos e vai fazendo uma confusão e que as pessoas não entendem mesmo. Quando a gente conversa com os crentes aí, eles dizem que não entendem, não. Eles falam que não entendem. Eles só dizem o seguinte: eu só sei de uma coisa, eu tenho fé em Jesus e sei que vou morar no céu. Desse jeito. E que Jesus é maravilhoso. Só isso eles sabem. Diz que está muito bom desse jeito. Será que está bom mesmo? E como nós sempre falamos, se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Temos certeza que a sua compreensão será aumentada. Hoje estaremos apresentando o tema Os Objetivos da Vinda de Jesus. Trazemos 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O Senhor Jesus Cristo virá e há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Na vinda e no reino. Antes de entrarmos no tema, os objetivos da volta de Jesus, achamos por bem trazer de forma resumida, por meio de uma pesquisa, como a maioria da cristandade, como eles acreditam na vinda de Jesus. Como eles acreditam na vinda de Jesus? No arrebatamento,
no anticristo, a grande tribulação, o Armagedon e o reino de Cristo. Aqui está a salada, cooperador Giliardi, que as pessoas fazem, né? Fazem uma salada profética, misturam tudo e nem eles mesmos entendem o que estão fazendo. A coisa não é tão fácil. Se você misturar tudo, pior fica. Porque, infelizmente, hoje a interpretação das Escrituras, ela deixa de lado a cultura da época, ela deixa de lado toda essa questão que envolve um povo para o qual Deus tem promessas. E as promessas para o mundo passam por esse povo também. Vamos à pesquisa, nós pesquisamos e trouxemos para você. Vamos à pesquisa e faremos alguns comentários entre cada parágrafo. Pesquisamos em https://irpcdn.multiscreensite.com/28d74203 files, uploaded, ou seja, é um documento em PDF, por isso que tem todo esse código, né? /apostila de escatologia.pdf. Essa pesquisa diz: a grande tribulação terá seu início logo que a igreja de Cristo seja arrebatada aos céus, e se prolongando por um período de 7 anos, diz a pesquisa, até que Cristo volte à terra na companhia de seus santos para vencer o anticristo, o falso profeta, e as nações e cidadãos ímpios. A grande tribulação é um período, que Deus reservou para repreender e castigar a nação que rejeitou e crucificou a Cristo, diz a pesquisa. E eles utilizam São João, capítulo 1, verso 10 e 11. Quando eles citam João 1, verso 10 e 11, as pessoas nem conferem. Elas acham que tudo isso que ele falou está aí, e só diz amém. Por isso que nós fazemos questão aqui de falar pouco e ler mais as Escrituras. Vamos aí, a grande tribulação terá seu início logo que a igreja de Cristo seja arrebatada aos céus. Nós já mostramos que isso não vai acontecer, não foi? No programa passado. Sim. E eles dizem que essa grande tribulação se prolongará por um período de 7 anos, até que Cristo volte na companhia dos seus santos para vencer o anticristo. Nós já mostramos que essa questão de entender os 7 anos é uma compreensão errada de Daniel 9. Se você quer entender bem Daniel 9, acompanhe os 2 estudos que nós fizemos sobre as 70 semanas e a última semana das 70, e você terá uma compreensão correta das Escrituras. Infelizmente, a cristandade, ela tem feito uma salada profética e vai pagar caro por isso, porque muitas pessoas perderão a vida e até recepcionarão Jesus como se fosse o anticristo, infelizmente. Vamos seguir a pesquisa. Os objetivos de Deus na grande tribulação: repreender, castigar e educar a Israel com vara de juízo, preparando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido. E eles se utilizam de Ezequiel 20:37, Deuteronômio 4:30, segundo a pesquisa, ministro. É interessante que o Deuteronômio 4:30, Deus diz ali que Deus não desiste de Israel, a nação nunca vai ser destruída. Eles dizem aqui, a pesquisa, que o objetivo é repreender, castigar e educar Israel com vara de juízo. Na verdade, a diáspora é que tem esse objetivo. Lê Levíticos 26, você vai ver. A diáspora, sim, tem esse objetivo, e não a grande tribulação. E se nós começarmos a pensarmos bem, cooperador Giliardi, a grande tribulação ela acontece nos anos 70 ali, mas na verdade ela vem perpetuando por um tempo em que os judeus vivem em vários países, quase sofreram o extermínio, Isso, total da raça, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E aí nós vemos que essa grande tribulação permanece, de certa forma, até hoje sobre esta nação. Mas também nós vemos maravilhosamente como Deus tem cumprido as suas profecias com respeito ao retorno desse povo, cumprindo Deuteronômio 4, verso 30. Vamos seguir a pesquisa. Na tribulação, o anticristo será soberano e fará sinais de prodígios, olha só. Apocalipse 13, 3 e 4. Isso será permitido por Deus, pois assim diz o apóstolo São Paulo, que Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12. E continuando a pesquisa, ele diz: e mais, o apóstolo
ainda diz que o anticristo irá enganar aqueles que estão perecendo e perecem por não receberem o amor da verdade para se salvarem. Mas isto só faz sentido se a igreja for arrebatada antes da tribulação, pois assim, aqueles que negaram o amor de Cristo irão perecer na tribulação. Olha só, não receberam a verdade do evangelho de Jesus, e por isso Deus permitirá que o anticristo venha com toda a sua mentira depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, na tribulação reinará a mentira do anticristo para aqueles que não aceitaram a verdade do amor de Cristo, porque a verdade do evangelho de Cristo não poderá estar junto com a mentira do anticristo. A verdade será arrebatada e a mentira passará pela tribulação. Isso diz a pesquisa. Boa interpretação. Leia Apocalipse 13, verso 3 e 4, e depois ouça o nosso estudo A Besta e a Perseguição aos Santos. Você vai entender muito bem as profecias. Na verdade, essa série de profecias que nós apresentamos, ela vai abrir os olhos, foi com esse objetivo que nós trouxemos ela, abrir os seus olhos e te dar um norte para uma harmonia das Escrituras. E você vai encontrar isso. Nosso irmão Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele não fala de um anticristo para o futuro, ele fala de um anticristo que estaria naqueles dias, nos seus dias já estava operando aquele ministério da iniquidade, que revelaria esse homem. Nós encontramos isso na história, em todos os registros históricos e também dentro das profecias bíblicas. Novamente, falando qual documento nós tiramos essa pesquisa, protocolo https://irpcdn.multiscreensites.com/24D7423/files/uploaded/apostila de escatologia.pdf. Essa pesquisa continua. A repentina destruição que o apóstolo São Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,3 não é para aqueles que andam na luz, mas para aqueles que andam sem vigilância. Isto diz ele, porque Cristo virá como o ladrão, no momento em que não estão esperando. E por isso, quando disseram que há paz, então a grande tribulação irá começar, que será o momento em que Israel fará acordo com o anticristo. Olha só, Israel fará acordo com o anticristo, e eles usam esses seguintes textos: Daniel 9:27, Isaías 28:15, São João 5:43. E estes que o apóstolo diz que irão dizer que há paz e segurança, segundo a pesquisa, são os judeus que não foram arrebatados junto com a igreja e fizeram um acordo com o anticristo, esperando enfim receber a paz. Por isso o apóstolo aconselha no verso 10 a vigiarmos em qualquer situação para que o arrebatamento da igreja não nos surpreenda. Irmão, o apóstolo falou para vigiarmos para que o arrebatamento da igreja não nos surpreenda? Não. O apóstolo Paulo fala, e todos os nossos irmãos, para vigiarmos para a vinda de Jesus. É isso. Onde está escrito? Eu desafio qualquer pessoa a ligar aqui para mim e dizer assim, onde está escrito para vigiarmos para o arrebatamento? Está escrito para vigiarmos para a vinda do nosso Senhor Jesus. Olha que coisa, nós encontramos as profecias bíblicas dizendo assim, que o povo judeu vai reconhecer Jesus na sua vinda. Agora aqui dizem eles que o povo judeu vai reconhecer, não, vai ser enganado pelo anticristo. Na verdade, o mundo está sendo preparado para receber Jesus como se fosse quem? O anticristo, infelizmente. E eles vão estar, os religiosos, naquele dia da grande batalha que vai haver, eles vão estar juntos, conforme o nosso irmão em Apocalipse disse e deixou registrado. Vão estar nos exércitos daqueles que estarão guerreando contra Cristo e contra o seu reino, se opondo contra o seu reino, pensando que é o reino de quem? Do anticristo. Vamos ouvir ainda a pesquisa falando o tempo que a grande tribulação vai durar, segundo eles. Segundo a pesquisa, a grande tribulação irá durar 7 anos. No estudo sobre as 70 semanas de Daniel, podemos verificar que a última semana, que equivale a 7 anos, ainda não se cumpriu, segundo a visão deles. Triste. Continuando. E este período que ainda não se cumpriu é exatamente a grande tribulação, que da mesma forma irá durar 7 anos, divididas em 2 partes de 3 anos e meio. Falta textos bíblicos nesse sentido. Falta textos bíblicos. Falta ou não falta, cooperador Giliardo? Demais, ministro.
E a interpretação do capítulo 9 de Daniel é quem dá a sustentação, a base errada para essa compreensão. Ainda tem uma semana que parou lá atrás de contar e vai contar depois, ó. De 2000 anos. Aí que brincadeira fazer isso, né? Vamos seguir a pesquisa. E aí, como eu disse, queridos ouvintes, a pesquisa diz que a semana será dividida em duas. A primeira parte da grande tribulação. Israel terá pleno domínio de Jerusalém, né, segundo Daniel 9:24. Israel fará um acordo com o anticristo por 7 anos. A segunda parte da grande tribulação, Israel é invadida pelo anticristo, olha só. O anticristo no templo em Jerusalém, as 2 bestas, o falso profeta e anticristo, as 7 pragas, a batalha do Armagedon, as nações contra Israel, o espírito do demônio controlando os reis da terra, os reis do Oriente marcham rumo a Israel, uma chuva de meteoros de até 34 quilos, ou seja, um talento equivale a 34 quilos, as 7 trombetas do juízo de Deus, a volta de Cristo do céu com os seus santos para livrar Israel. Essas são a semana dividida, ministro. Jesus volta do céu com os crentes que foram para os céus. Olha que coisa, onde está escrito que os crentes vão para os céus? Falta base para isso. Vamos seguir o que a pesquisa ainda diz. E repetindo sempre o documento, né, para os nossos ouvintes ficarem cientes da pesquisa, https://irpcdn.multiscreensite.com/ o código do documento, que é 24D74203, /files, /uploaded, /apostila escatologia.pdf. Diz: a guerra do Armagedon. Na segunda parte da grande tribulação, no final, para ser mais exato, acontecerá a terceira guerra mundial, onde países do mundo inteiro irão concentrar suas forças militares para conquistar o poder do planeta ao lado do anticristo. Nesta grande guerra, as terras de Israel e seus habitantes serão um grande alvo dos reis da terra e do anticristo, que nesta ocasião, depois de quebrar o concerto que fez com Israel, estará reinando em Jerusalém. E eles se utilizam Isaías 28:15 e Daniel 9:27. O Vale do Armagedon, que também se chama Megido, está situado em Israel, onde foi palco das grandes guerras dos reis de Israel no Velho Testamento. Segundo os Reis 9:27 e 23:29, Zacarias 12:11 e Juízes 5:19. É isso que diz a pesquisa. Faltam textos que diz que um anticristo vai reinar sobre Israel. Faltam textos. Não tem textos proféticos nesse sentido. Temos, assim, uma grande quantidade de textos bíblicos falando que Jesus vai reinar em Israel. E que eles chorarão, receberão Jesus. Quando os judeus chorar, receber Jesus, os crentes vão interpretar que eles estão recebendo quem, cooperador? O anticristo. É isso. Infelizmente, o mundo está sendo preparado para receber Jesus como se fosse o anticristo. Vamos seguir a pesquisa. Senhor irá reunir no Armagedon os povos do mundo inteiro para fazer guerra com Israel. O país ao norte de Israel, que é a Rússia, Gog, os reis do Oriente, que é Japão, China e Coreia, etc. Muitos povos com a Rússia. A guerra será contra Israel. O exército dos povos do mundo inteiro estarão no Armagedon. O Armagedon se chamará Vale da Multidão de Gog. Quando a terceira guerra estiver no clima máximo e todos os povos da terra estiverem no Vale do Armagedon para, enfim, exterminar o povo judeu, o que o alemão Hitler já tentou fazer, né? E o povo judeu estiver em tamanho aperto quando tudo parecer estar destruído e acabado, os judeus irão clamar ao Messias. Deuteronômio 4:30, Ezequiel 39:22. E neste momento, o acontecimento máximo terá enfim a sua hora, pois o Cristo que foi rejeitado e morto pelos judeus será enfim aceito pelo seu povo. E então o Senhor virá para socorrer Israel das garras do anticristo e de todas as nações da terra. Das garras do anticristo e de todas as nações da terra. Apocalipse 19, versos 14 a 16. Vamos seguir. Os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras. A igreja virá do céu junto com Cristo, diz a pesquisa. Todo o joelho se dobrará diante de Cristo, todo olho verá. O Senhor irá guerrear contra o anticristo, diz a pesquisa. Nesta hora, a luta do século, do milênio, de todos os tempos terá seu início. Cristo não expulsara o demônio,
ele vai o desfazer por completo, né? Não vai expulsar, vai desfazer por completo, diz a pesquisa. A igreja virá do céu com Cristo. Quanto tempo a igreja vai estar nos céus? Onde está escrito isso? Como que é? Não tem textos nesse sentido. Agora, ouça o absurdo que o autor desse estudo que nós pesquisamos diz. Olha o que ele diz. Isso aqui é a visão platônica, infelizmente, que é a filosofia grega dentro da cristandade. Olha o que ele diz. Ele diz assim, quero lembrar o leitor que Satanás é uma criatura de Deus. Todos sabem, Deus é eterno, e por isso Satanás não pode ser destruído, assim como o homem. Deus, a fazer o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim o homem passou a ser eterno. Assim como o seu Criador. O homem pode ser punido a viver eternamente nas trevas, diz a pesquisa, diz o autor. Porém não pode ser destruído. Assim também Satanás não pode ser destruído, mas vencido. É por esta razão que no final do milênio, Satanás volta a enganar os moradores da terra e novamente fará guerra contra Cristo. Mas desta vez, Jesus o vencerá novamente e o lançará no lago de fogo para sempre. E eles utilizam, ministro Lucas e ouvintes, Apocalipse capítulo 20, dos versos 7 a 10. Quem não conhece as Escrituras acha que em Apocalipse 20, versos 7 a 10, está afirmando tudo isso que ele falou da boca dele. O homem é eterno. Isso para o platonismo, para os filósofos, né? Não o cooperador. É isso, ministro. A própria palavra diz que perecerá, deixará de existir o ímpio. Está escrito que não ficará nem raiz e nem ramo do ímpio, que virará cinza. Não, não é verdade isso. Ah, não, vai virar cinza os corpos deles, mas o espírito deles estarão no lago de fogo para sempre. A eternidade, você já imaginou a eternidade no lago de fogo? Só que as Escrituras dizem que o lago de fogo é a segunda morte. Não, o lago de fogo é o inferno. Esse inferno da mitologia que os crentes trouxeram para dentro da fé cristã e tentam ler ela nas linhas das Escrituras. Infelizmente, cooperador Giliardi, ouvintes, os crentes estão usando as Escrituras como o diabo usou. Uma vez, eu estive numa ocasião expulsando um demônio. Na verdade, eu estava falando sobre esse assunto, essas manifestações que acontecem, que dizem que é sobre mediunidade, que isso é demônio. De repente, o demônio manifestou na pessoa e disse para mim assim: leia a Bíblia para mim, eu gosto. Meu Deus. Eu disse para ele: eu vou ler a Bíblia para você, vou ler as Escrituras, você conhece melhor do que eu, vou perder tempo. Então Satanás conhece as Escrituras, ele lê as Escrituras como os crentes, infelizmente, me perdoe, mas é verdade, como os crentes estão lendo hoje, fora do seu contexto, entre linhas eles encontram essas doutrinas. Infelizmente, o homem é eterno, só na filosofia de Platão, só isso. Convidamos você que busca a verdade das profecias a ouvir todo o estudo da série de profecias bíblicas. Ouça essa sequência que nós fizemos, eu tenho certeza que você terá uma compreensão aberta de tudo o que nós estamos apresentando aqui. Infelizmente, cooperador Giliardi, os crentes hoje não acreditam que o mundo está no domínio do maligno hoje. Não acredita. Em 1 João 5,19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não é no tempo do anticristo que vai passar para ser do maligno, não. Hoje o mundo já está no maligno. Está assim desde quando Adão falhou e pecou, Satanás tomou o domínio desse mundo. 1 João 3,8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu pergunto, cooperador Giliardi, qual o sentido de desfazer as obras do diabo aqui, se o mundo vai ser destruído? Não resolve o problema do Éden. Eu acredito que não é preciso, cooperador Giliardi, trazermos aqui textos que mostram que com o fracasso de Adão e Eva, que era a humanidade, o mundo ficou sujeito à vaidade. Vamos ler alguns textos nesse sentido, mas não vamos aprofundar não, né? Sim. Em Romanos 8,20 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Está bem claro, ministro. O significado de vaidade: característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Então a criação ficou sujeita a aquilo que ela não é, aparência falsa, ou seja,
aquilo que é vão, um sentido mentiroso. Infelizmente, é isso que ela alcançou hoje por causa daquele que a sujeitou. E quando nós lemos as profecias, nós percebemos que Deus não criou o mundo para ser o que conhecemos hoje. Não, Deus não criou o mundo para ser isso. Adão e Eva entregaram o mundo ao maligno. Está escrito isso em Lucas 4, versos 5 e 6. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, olha só, e dou a quem eu quero. Não há dúvidas que o mundo está sob o governo de Satanás. Não há. O Espírito Santo está na terra, por isso que está assim. Mas quando o Espírito Santo sair da terra, porque a igreja vai ser arrebatada ao céu, o mundo virará um caos. Onde está escrito isso? O mundo já é um caos. E a cada dia piora. O principal objetivo da volta de Jesus à terra é tomar o governo do mundo das mãos do maligno, destruindo assim todo o efeito do governo maligno da terra. É esse o principal objetivo. Fazendo assim que toda a criação de Deus cumpra o propósito para a qual foi criada. E nesse sentido, o nosso irmão Paulo escreveu e deixou registrado na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versos 18 ao 23. O nosso irmão Paulo diz assim: porque para mim eu tenho por certo, ele diz, por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada lá nos céus. Nós receberemos uma glória, será revelada em nós uma glória grande. É isso que Paulo, nosso irmão, está falando, irmão? Não. Ele diz, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele vai dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação a isso? Adão e Eva, que era a humanidade. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a terra precisa ser libertada desse domínio do maligno para que nós tenhamos liberdade. Se a terra não for libertada, nós não teremos liberdade. A liberdade da glória dos filhos de Deus não acontecerá com o operador Giliardi. Sim. Mas se é verdade que vamos para o céu, por que tem que ser libertada? O nosso irmão Paulo segue, porque sabemos que toda a criação geme e está conjuntamente com dores de parto até agora. E ele termina, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, verso 18 ao 23. Nós temos mais textos nesse sentido. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 24 a 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E nós perguntamos, será que no céu Jesus teria inimigos, Mr. Lucas? E por todos os inimigos lá nos céus debaixo dos seus pés, porque tem um grupo aí que crê que o reino de Cristo é nos céus. Verdade. O texto deixa claro, Jesus vem para dominar, para destruir todas as forças, todas as potestades e impérios, e destruir todos os inimigos e pôr eles debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte nos traz assim muita tristeza, por mais que a morte existe há milhares de anos, mas sempre nós choramos, sempre nós sentimos quando perdemos alguém. E as Escrituras não deixam dúvidas de que o reino de Jesus na terra inicia na sua vinda. E que a vinda de Jesus acontece ao toque da 7ª trombeta. Mateus 25, verso 31 ao 34.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E o verso 33 e 34. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto deixa claro: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos. Não fala que é os santos, os seres humanos, não. Os santos anjos. Ele vem com os anjos, então assentará no trono da sua glória. Jesus não vem com os crentes, ele vem com os santos anjos. E as nações serão reunidas diante dele, e aí ele vai apartar os bodes das ovelhas. Vai dizer aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino não pode ser lá, ele vem para dizer: vocês vão possuir o reino, ele vem para inaugurar o reino. Não vem com os santos lá dos céus, ele vem com os santos anjos. E aí a salada profética está aí, não está com o operador de Giliardi. Sim, ministro, está. Apocalipse 10, versos 6 e 7, o nosso irmão João escreveu: E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. O que não haveria mais demora? A volta de Jesus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Qual é esse segredo? Mateus 24, 36 e 37. Qual é o segredo? Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que não sabemos o dia da volta de Jesus? É só contar 7 anos depois do arrebatamento? Gente, é fácil. Verdade. Então tudo isso vira mentira. Daquele dia e hora Jesus diz ninguém sabe, é mentira de Jesus. Porque é só contar. Jesus teria que dizer assim, ó: quando a igreja for arrebatada, vocês contam 7 anos que eu voltaria depois de 7 anos. Era assim que devia estar aqui. Para os ouvintes perceber que é uma salada. Apocalipse 11, verso 15 ao 18, ouça o que acontece ao toque da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Interessante que diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir a terra, ministro. Destruir os que destroem a terra. Amém. Iraram as nações vão irar quando? No momento da volta de Jesus, no momento em que os reinos do mundo passaram a ser de Cristo. Não é como diz a salada de profecia que as pessoas fazem aí, né? As nações vão se juntar ali para guerrear contra o povo de Deus, ali 3 anos e meio. 3 anos e meio vai ser de paz, mas os 3 anos depois vão ser de... O anticristo vai romper com o acordo que fez com Israel. Não tem nada disso, não cabe nas profecias. Iraram as nações, iram quando? Quando Jesus volta. Não tem esse arrebatamento e depois de 7 anos a volta de Jesus. Não existe isso. 1 Coríntios 15, verso 25 e 26. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, verso 24 também diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Virá o fim.
O fim do quê? Eu digo, do mundo não pode ser, visto que Jesus é apresentado em todas as Escrituras como o Salvador do mundo. Nós, membros da Igreja de Deus, não temos dúvidas de que Jesus virá para salvar o mundo do domínio do maligno. Por meio das Escrituras nós podemos dizer o fim do que virá. Eu digo, pode ser o fim do milênio? Pois esse é o tempo da restauração de tudo. Ver Apocalipse 20, verso 6 e Atos 3, verso 20 e 21. O fim de todo o império, de toda potestade e força. Ver 1 Coríntios 15, 24, sim. Virá o fim de todos os inimigos e da morte. 1 Coríntios 15, verso 25 e 26, sim. Fim do diabo e seus anjos. Apocalipse 20, verso 7 ao 9, sim, não é não? Sim. Agora, infelizmente, há muitos ensinamentos contrários às Escrituras a respeito dos objetivos da vinda de Jesus à Terra. A grande maioria acredita na destruição do mundo, usam textos bíblicos e torcem o que está escrito. Vamos citar como exemplo um texto. Não ficará na terra nem raiz nem ramo, tudo será destruído. Vamos ler agora o texto nas Escrituras. Eles falam isso, não falam? Malaquias capítulo 4, dos versos 1 ao 3, que diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e curatrará nas suas asas, e saireis e saltareis como os bezerros de estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Não, o homem é eterno, assim como Satanás é eterno. O homem não pode ser destruído. Não ficará raiz nem ramo do quê? Vamos ler de novo, verso 3, prova que os salvos não serão tirados da terra. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Pisarão os ímpios, que se farão cinza. Isso quer dizer, quando os ímpios forem destruídos, o povo de Deus estará onde, cooperador Giliardi? Na terra. Se ele estiver no céu, não tem como pisar, tem? Não, de maneira nenhuma. Diante de tudo que nós estamos apresentando, eu pergunto para você, caro ouvinte, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado? Jesus vem com seus santos anjos para tirar da terra, que será o seu reino, tudo que causa escândalo e comete iniquidade. E infelizmente a grande maioria na cristandade associa a volta de Jesus com o Armagedon e o Apocalipse, com a destruição da terra. Infelizmente, se compararmos as narrativas do cooperador Giliardi de Gênesis com as narrativas de Apocalipse, nós vamos ver que o Apocalipse não anuncia o fim do mundo. Vamos ver Gênesis e Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro das Escrituras. E o Apocalipse? O último livro. Gênesis fala da criação, Gênesis capítulo 1 e 2. Em Apocalipse fala a restauração, capítulo 21, verso 1. Gênesis apresenta a rebelião chega à terra, capítulo 3. Em Apocalipse, nós vemos a rebelião é varrida da terra, capítulo 20, verso 10. Em Gênesis, nós temos o pecado e as suas consequências na terra, capítulo 3, verso 1 e 7 de Gênesis. Em Apocalipse, não há mais pecado, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, nós temos a maldição na terra, capítulo 3, verso 17. Em Apocalipse, não há mais maldição, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, a morte passa a existir. Em Apocalipse, não há mais morte, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, o homem é expulso do paraíso, capítulo 3, verso 23. Em Apocalipse, o homem volta ao paraíso, capítulo 21. Em Gênesis, o homem perde o acesso à árvore da vida, capítulo 3, verso 21 e 23. Em Apocalipse, a árvore da vida é restaurada, capítulo 22, verso 14. Em Gênesis, a dor passa a existir, capítulo 3, verso 16. Em Apocalipse, não há mais dor, capítulo 21, verso 4.
Em Gênesis, o domínio do diabo começa, capítulo 3. Em Apocalipse, o domínio do diabo termina, capítulo 11, verso 15. Em Gênesis, o homem volta ao pó, capítulo 3, verso 19. Em Apocalipse, a ressurreição, a volta do homem do pó, capítulo 20, verso 6. Em Gênesis, a destruição de Satanás é anunciada, Gênesis 3 e 15. Em Apocalipse, a destruição de Satanás se cumpre, capítulo 20, verso 10. Em Gênesis começa uma história de sofrimento na terra, Gênesis 3, 17. Em Apocalipse, a história de paz eterna começa. Em Gênesis nós temos o casamento do primeiro Adão, capítulo 2, verso 23. Em Apocalipse, nós vemos o casamento do segundo Adão, capítulo 19, verso 9. O Apocalipse é o fim, é a destruição de tudo. O Apocalipse é o caos. Será que o Apocalipse é o caos? O Armagedon é o caos, vai destruir tudo. Será? Ou vai destruir todo o mal? Vai destruir. Jesus contou uma parábola em Mateus 3, verso 24 ao 30, que nos ajuda a entender o que aconteceu com a perfeita criação de Deus. Mateus 13, do 40 ao 43 diz: Nosso Mestre Jesus: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos trazer algumas traduções que vão deixar claro que o termo consumação do mundo não se trata do fim do mundo. Mateus 13, na versão Almeida, revista atualizada de 1993, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mateus 13, na versão católica, com cabeçalhos, assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. E eu digo fim dos tempos do quê? Do governo do maligno. Mateus 13, na versão internacional, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Mateus 13, na King James, atualizada de 1999, da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. Eu acho que os ouvintes perceberam que o fim é do tempo de domínio do mal, fim de uma era e não do mundo. Vamos trazer aqui, o cooperador Giliardo, sinônimo da palavra consumação. Consumação. 17 sinônimos de consumação para 2 sentidos da palavra. Consumação é a realização completa de algo. Realização, cumprimento, consecução, execução, cometimento, perpetração. Consumação é conclusão de algo planejado. Olha só os 2 sentidos da palavra. Olha os sinônimos: conclusão, término, fim, finalização, acabamento, ultimação, encerramento, desfecho, remate, complemento, arremate. Olha só, ministro. O mundo não foi planejado para isso que nós conhecemos e vivemos. Deus planejou salvar o mundo. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a vinda de Jesus não tem por objetivo tirar os salvos da terra, destruir o mundo, não. Muitos dizem, o cooperador de arte, que vão passar a eternidade lá no céu. Que Jesus os levará ao céu. Eu pergunto, que textos são usados para tais afirmativas? Quais são os textos? Olha só o texto usado, né? Mateus 24, do 40 ao 42, ministro Lucas. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moedas no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, tem filmes, tem até louvores que diz, né? Onde é que está aquele povo barulhento, né? O que estava no avião sumiu, o avião caindo, o bebê que estava no carrinho sumiu. E tudo isso, ministro Lucas, eles utilizam. Estão usando bem as escrituras igual o diabo usa. Eu falo que é. Então, a partir desse texto, eles afirmam que os salvos serão levados aos céus e os não salvos ficarão na terra na grande tribulação. Afirma que devemos vigiar para sermos levados. Infelizmente, esse texto, fora do seu contexto, pode ser entendido errado e é entendido errado.
Nós já afirmamos que o objetivo da volta de Jesus é tomar o governo do mundo das mãos do maligno e restaurar todas as coisas, fazendo a terra voltar a ser o reino de Deus. Convidamos você para junto lermos esses versículos que foi lido agora, dentro do seu contexto, Mateus 24, verso 36 ao 42. Vamos ler, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe. É um segredo, não é? Sim. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também o arrebatamento. Ah, não, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis a que hora acontecerá o arrebatamento. Não está escrito isso. Perguntamos, quem foi levado? Levado ao quê? Quem não vigiou? Foi o que foi deixado ou o que foi levado no dilúvio? Na vinda de Jesus, você quer ser levado ou deixado? Levado ao quê, cooperador Giliardo? Não é levado à destruição? Levado à destruição, ministro. E no reino de Jesus, muitos serão levados à destruição ou não serão levados à destruição? Jesus arrancará, tirará do seu reino tudo que causa escândalo e comete o quê? Iniquidade. Então o objetivo da vinda de Jesus é inaugurar o seu reino a partir de Jerusalém, Mateus 5:35, destruir os inimigos do seu povo, Joel 3, verso 2, devolver a terra ao seu povo, os descendentes de Abraão, Romanos 4:13, tirar o pecado do mundo, João 5:29, restaurar todas as coisas, Atos 3:21, fazer a terra ao seu reino, Mateus 6:10. Tem um texto em Romanos 4:13 que diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do céu não foi feita pela lei a Abraão. Ah, não é do céu não, irmão? Lê para mim, irmão. Então, certo? Lê aí. Diz assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, ministro, do mundo. Ah. Olha só, não foi feita pela lei. Leia. Não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha só. Aí os crentes dizem que são crentes com crente Abraão. Nós somos crentes com crente Abraão. Nós somos crentes, aqueles crentes da fé. Mas não tem fé que vai ser herdeiro do mundo. Quer herdar o quê? O céu. O céu. João 1:29 apresenta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista. 1 Coríntios 15:21, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Jesus afirmou, Mateus 13:47 ao 50, igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Os ruins são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos vêm para separar os maus do meio dos justos e lançar os maus na fornalha de fogo, que é a segunda morte. Isso aí, o texto está claro, não está não, cooperador? Está bem claro, ministro. Ele vai tirar o bom do meio dos maus ou os maus do meio dos bons? O mal dos meios dos bons. Mas quem crê no arrebatamento diz que está tirando o bom do meio de quem? Dos maus. Primeiro some o bom e fica o mal. No texto que nós acabamos de ler, quem é separado de quem? Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Também o Salmo 37, verso 9 ao 11. Porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, raiz, desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olha só, ministro Lucas, como é que ele vai estar no inferno, né? Eterno. E o ímpio não existirá. Olharás para seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então o justo vai olhar e não vai ver mais o ímpio. Vai chegar um momento que o justo vai olhar e não vai ter mais ímpio aqui na terra. É isso. Então você percebe que a ideia de um arrebatamento secreto não harmoniza com aquilo que eles criam e ensinavam. Provérbios 2, versos 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então a ideia do profeta Malaquias ali
que não ficará nem raiz e nem ramo, está em harmonia com as profecias, não é isso, cooperador? Isso, ministro. Então os ouvintes estão percebendo que o ensinamento de Jesus a respeito do propósito da sua vinda e reino estão em harmonia com todas as Escrituras. Deus criou a terra para ser o reino dos céus, isto é, para que na terra sua vontade fosse feita, porém o maligno transformou a terra no seu reino. A volta de Jesus à terra será tomada do governo do mundo do maligno, conforme nós lemos em Apocalipse 11, verso 15 ao 18. Ele diz: reinará para todos sempre. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Diz que Jesus virá para tomar o poder e reinar. Virá para dar o galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, tempo de destruir os que destroem a terra. E aí vem os crentes, creem que por ocasião da morte suas almas vão aos céus, ao paraíso. Porém o texto que nós lemos afirma que o tempo do galardão será por ocasião da volta de Jesus. Infelizmente o evangelho platônico, a filosofia grega, não permite as pessoas harmonizar as escrituras. O verso 18 de Apocalipse 11, temos a ideia de um Armagedon, ajuntamento de nações para peleja contra o governo de Jesus. Está claro essa ideia aí, cooperador Giliardi? Iraram-se as nações, não é não? Sim, sim. O Salmo 2, verso 1 ao 12, ele vai falar também a respeito disso. Vamos ler? Porque se amontinam, rebelam, revoltam, os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reinos da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi meu rei sobre meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aí está aí um ajuntamento de nações, uma rebelião das nações, quando Jesus começar a reinar sobre a terra. Então a vinda de Jesus possibilitará a destruição dos que destroem a terra. O irmão Paulo ele escreveu a respeito da vinda de Jesus em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 ao 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, né? Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, não é com barulho? Sim, ministro. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Devemos consolar os nossos irmãos que existe a esperança da ressurreição e a volta de Jesus para mudar esse mundo de tristeza que nós conhecemos. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se é verdade que acontece o arrebatamento e só depois de 7 anos acontece a vinda de Jesus, então essas pessoas não vão participar lá, como eles acreditam lá no céu, não, né? Das bodas do Cordeiro, de jeito nenhum, né? O texto que lemos deixa claro: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós percebemos, cooperador Giliardi, o arrebatamento é um evento dentro da volta de Jesus. É a maneira como nós encontramos com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Com trombeta de Deus. Também temos um texto em 1 Coríntios 15, versos 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão. Diz que todos morrem em Adão ou não morre, cooperador? Morrem. Não, morre o corpo, a alma não. Assim também todos serão vivificados. Vivificados de que jeito? Se eles já estão vivos, não morrem? Não diz o autor da pesquisa que ele é eterno? Para que vivificado? Verdade. Devia estar escrito assim: porque assim como todos os corpos morrem por causa de Adão, assim todos os corpos serão
vivificados, receberão vidas, as suas almas entrarão neles quando Cristo voltar novamente. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz: todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu pergunto, os que são de Cristo vão ressuscitar na vinda de Jesus ou no arrebatamento? Na vinda. E é isso, infelizmente o evangelho platônico, segundo a filosofia grega, esse evangelho, ele deixa a volta de Jesus sem sentido. O evangelho platônico ensina que os crentes, quando morrem, vão para junto de Deus. Em contradição a isso, as escrituras afirmam que por ocasião da volta de Jesus, os crentes que dormem no Senhor serão vivificados na ressurreição que acontece por ocasião da vinda de Jesus. E também nós temos um texto de Apocalipse 22:12 que diz, Jesus disse o quê? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. O galardão está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha só, ministro, ele tem que vir, porque o galardão está com ele. Vindo, ele dará o galardão. Amém. Percebem que o arrebatamento é um acontecimento dentro da volta de Jesus e é o meio pelo qual encontraremos o Senhor Jesus nos ares e desceremos no Monte das Oliveiras. Vamos ler Zacarias 14, verso 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. A profecia está clara. Para entendermos esta profecia, nós temos que entender os dois aspectos da volta de Jesus. Sim. Quais são esses dois aspectos? O retorno do nosso Senhor Jesus, ele inclui dois principais aspectos. Um aspecto se refere à vinda de Cristo nos ares para a igreja, quando nós encontraremos com ele nos ares. O outro aspecto se refere ao momento em que Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras com a igreja. Não é 7 anos depois, não, é no mesmo momento. No primeiro aspecto, Cristo é revelado como o Senhor e noivo. No segundo aspecto, ele é revelado como Messias e Rei. O primeiro aspecto é a bem-aventurada esperança dos cristãos. O segundo aspecto resultará na exaltação de Israel e a purificação da terra. A vinda de Cristo para a igreja. O primeiro aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua vinda para a igreja. É o momento que encontraremos com ele nos ares, o arrebatamento. Os cristãos mortos serão ressuscitados para a imortalidade. Os cristãos vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. Os cristãos imortalizados serão arrebatados para encontrar com Cristo nos ares e tornarem cordeiro com ele, com Cristo. Então a vinda de Cristo com a igreja. O segundo aspecto, o retorno de Cristo, refere-se à sua descida com a igreja, onde? No Monte das Oliveiras, acompanhado pela igreja glorificada, Cristo se revelará como Rei dos Reis em toda a sua glória. Como a pedra que esmiuça, ele dominará todos os governantes e nações da terra. Ele se assentará sobre o seu trono de glória em Jerusalém e governará sobre a terra. Temos textos nesse sentido, vamos ler alguns. Resumidamente, 1 Tessalonicenses 3:13. Vinda com todos os santos. Colossenses 3:4. Aparecer com ele em glória. Mateus 24, 27 e 30. Com poder e grande glória. Judas 14:15. Com 10 milhares de santos. Apocalipse 17:14. Os que estão com ele. Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Esmiuçar as nações. 2 Tessalonicenses 1, verso 7 ao 10. Em fogo ardente tomando vingança. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Destruir com o brilho da vinda.
Daniel 2, verso 34 ao 45. Pedra que esmiuça a estátua. Zacarias 14, verso 3 ao 5. Pés no Monte das Oliveiras. Mateus 25, 31 e 32. Assentar no trono de glória. 2 Timóteo 4 e 1. Seu aparecimento e seu reino. Atos 3, verso 20 ao 21. Restaurar todas as coisas. Percebem, eu creio que os ouvintes perceberam, que a volta de Jesus se dá no momento em que Israel está cercado pelos exércitos das nações e aparentemente sem segurança. Ouça o que disse o profeta Jeremias a este respeito. Jeremias 30, verso 1. Vamos ler do 1 até o 7. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Amém. Eu creio que essa profecia refere ao momento em que o povo estarão ali perplexo, sem saber o que vai acontecer. A sequência do texto em Jeremias 30, verso 8 ao 24, deixa claro o reconhecimento deles ao rei da parte de Davi, as nações sendo destruídas, e vai falar um pouco disso. Nós não vamos ler esse texto. Então nós já vimos que por ocasião da vinda de Jesus é que acontece a ressurreição dos salvos, o arrebatamento para o nosso encontro com Jesus nos ares. Sendo assim, entendemos que participaremos do governo de Jesus no reino milenar messiânico, não é isso? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 2, verso 26 ao 27, Jesus disse: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Se o milênio é lá nos céus, e depois acontece a destruição das nações, quando é que os santos vão regir as nações com vara de ferro? Não tem sentido. Jeremias 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça no céu. Na terra? Desculpa, ouvintes. Na terra. Bem que o povo gostaria de estar escrito assim, né? 1 Coríntios 15, verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Eu digo, sem a vinda de Jesus, nada disso seria possível. Então nós podemos aqui identificar o milênio como o tempo da restauração e regeneração. Este é o tempo em que a terra será levada de volta ao seu estado original. Atos 3, 19 a 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério, não é tempo de destruição, não é tempo de alegria. Tempo do refrigério para quem? Para aqueles que servem a Deus. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração, significado de restauração, cooperador Giliardi. Ação de recuperar ou de reparar, conserto, recuperação. E aí nós temos, nesse sentido, trabalho que realizado numa obra de arte ou de construção faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas, ou seja, não sejam estabelecidas, mas sejam
restabelecidas, o que faz grande diferença. A ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Que lindo, ministro. Reconstrução. Reconstrução, né? E é isso que Deus quer fazer. Sinônimo de restauração: restabelecimento, recomposição, reforma, conserto, recuperação, cura, reabilitação, reparação. Os céus está contendo Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Significado de regeneração também: ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se. Reforma no sentido de melhorar, renovação moral ou espiritual. Reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. Regeneração do fígado, por exemplo. E nós temos também nesse sentido, ministro Lucas, sinônimo de regeneração: reestruturação, reforma, renovação, reorganização, reestruturação. Jesus, quando interrogado pelos discípulos, perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Jesus disse: vocês serão bem-aventurados, receberão os céus, vocês passarão a eternidade lá nos céus. Olha o que Jesus disse, Mateus 19, verso 28. Jesus disse para os seus discípulos: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse: vocês serão reis comigo. Mateus 25, verso 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em todas as escrituras somos advertidos a vigiarmos para a vinda de Jesus. E o arrebatamento é a forma como subiremos ao encontro de Jesus nos ares na sua vinda. Aguardamos a volta de Jesus para o início do reino milenar messiânico. E eu quero terminar aqui com o operador Giliardi perguntando para os nossos ouvintes: você está preparado para a vinda de Jesus? Você está? Os discípulos perguntaram para Jesus em Atos 1, verso 1, a seguir ali até o 6, 7, se era naquele tempo que Deus restauraria o reino a Israel. E Jesus disse que não competiria a eles saberem o tempo. E você? Está esperando o quê? Nós terminamos com Lucas 21, verso 34 ao 36, com o operador Giliardi. Amém. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, dos versos 34 a 36. Amém. Que o eterno Deus te abençoe, que abençoe cada um de nós, que venhamos vigiar para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu aprendi bastante. E você também aprendeu? Graças a Deus por mais um primeiro dia da semana em um estudo como esse, ministro Lucas, a qual até o apresentador aqui vem de um jeito e volta com mais sabedoria ainda, né? É um programa extraordinário e foi um tema extraordinário. Que em nome do Senhor Jesus possamos estar preparados para a vinda do Filho do Homem. Ministro Lucas, pode ficar à vontade. Vamos Amém. estar orando em nome de Jesus. Amém? Amém. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor infinito, manifestado por todo o mundo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Agradecemos ao Senhor por tua palavra nesta manhã, que enche os nossos corações de esperança à volta do nosso Senhor Jesus o Cristo.
e oramos: venha o teu reino, para que na terra a tua vontade, ó Eterno, possa ser feita como ela é feita nos céus. Te agradecemos por mais um programa, oramos por cada ouvinte, que o Senhor possa tocar o coração de cada um, que cada um venha aprender da palavra do Senhor, que cada um possa estar preparado para o momento da volta do nosso Senhor Jesus. Que eles não venham estar no grupo daqueles que dirão: caiam rochedos e montanhas sobre nós, esconde-nos da face daquele que reina. Que eles venham estar no grupo daqueles que estarão recebendo Jesus com as palavras de boas-vindas. Nós agradecemos ao Eterno, oramos pela fé de cada um, oramos que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um, oramos que o Senhor possa dar, ó Deus querido, a cada momento certeza, que a cada momento nós possamos viver esta fé que uma vez foi dada aos santos, de maneira que venhamos também assim, ó Deus querido, por meio dela, motivar outras pessoas a estar preparada para a volta do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por mais um programa, oramos por cada pedido de oração, oramos pela necessidade de cada pessoa, oramos por aqueles que lutam contra as enfermidades, por aqueles que estão internados nos leitos, por aqueles que estão se recuperando de cirurgias, por aqueles que estão, ó Deus querido, lutando contra enfermidades. Estenda suas mãos, ó Eterno, restaurando a saúde de cada um, aumentando a qualidade de vida de cada um. Repreendemos também, no nome poderoso de Jesus, todo espírito de depressão, todo poder das trevas, tudo aquilo que possa estar causando e diminuindo a qualidade de vida e a vontade de viver das pessoas. Que o Senhor possa pôr esperança em cada coração e que a nossa esperança venha estar em Ti, ó Eterno, que a nossa esperança venha estar firmada a cada momento na Tua palavra, é o que nós te pedimos. Agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo por mais um programa, no nome poderoso de Jesus agradecemos. E assim nós rogamos uma semana de bênção e de paz para todos os ouvintes, que o Senhor possa abençoar a família de cada um, os trabalhos das mãos de cada um, que o Senhor possa dar proteção e guarda a cada um. Assim nós te louvamos e agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Rogamos pelo irmão Giliardo, pela vida espiritual dele também, pela vida material, pelos familiares dele também, pela congregação, ó Eterna, a qual ele está à frente ali. Que o Senhor possa dar a ele sabedoria, graça. Rogamos pelos nossos irmãos que estarão apresentando o programa em favor da verdade, hoje, logo mais à tarde, que eles possam ser instrumento nas mãos do Senhor, para que a palavra do Senhor possa tocar os corações e convencer a cada um. Assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja convosco, a paz seja contigo, cooperador Giliardo. Uma ótima semana a todos. Amém. Encerramos o programa À Luz das Escrituras. Em nome de Jesus, que a paz esteja com todos.